Bom, como o foco aqui é falar um pouco sobre a nossa história, a história da nossa igreja, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o começo de tudo, como nasceu lá. Bom, se a gente analisa a história da Igreja de Deus, na quinta-feira, dia 19, completou 135 anos, e só conta a história quem tem história, né? E a Igreja de Deus tem história. A história da Igreja de Deus está parte do momento em que há um mover do Espírito Santo. Na fundação da igreja, a igreja primitiva parte de um mover do Espírito Santo, ali em Atos 2. Dali a igreja se move, né? Então, o mover do Espírito Santo ao longo da história fez com que vários movimentos, denominações, igrejas se levantassem, né? Como agora há pouco estavam falando de John Wesley, né? São muitos outros, Charles Finney, etc., que através do poder do Espírito Santo fez com que grandes ministérios se levantassem. E a Igreja de Deus parte de um momento desse. A igreja naquela época, a Igreja de Deus foi fundada no dia 19 de agosto de 1886. Naquele momento, as igrejas estavam um pouco, vamos dizer assim, os irmãos estavam um pouco frios na fé, né? Os irmãos não oravam, o povo não estava buscando a Deus. Não sei se há alguma semelhança nos nossos dias por aí. Uma coisa mais engessada, né? Estava um pouco engessado. Então, um pastor chamado Richard G. Spurgeon, ele era pastor batista, e ele, descontente com a situação, então ele reuniu um grupo de irmãos num local chamado, era um moinho, né? Na época as casas eram tudo feitas de madeira, as igrejas eram feitas de madeira. Tinha um moinho na junção de dois córregos, que eles chamam, né, era Barner Creek e esqueci o nome do outro córrego, mas nessa junção de dois córregos tinha um moinho, e nesse moinho eles reuniram um grupo de pessoas, e a reunião deste grupo de pessoas surgiu um grupo chamado União Cristã. Então, a partir desse grupo de pessoas, eles começaram a se reunir e buscar a Deus, a leitura da Bíblia, né, e a oração, e esse foi o início daquilo que veio a ser depois a Igreja de Deus. Mas aí não era uma igreja ainda, era só uns irmãos ali que se reuniam. Não era uma igreja, era um grupo de pessoas, e que depois veio a se tornar uma igreja, né? O pastor Richard Spurgeon, ele morre pouco tempo depois. O filho dele, que também era um pastor batista, se juntou ao grupo também naquele dia, né? Nesse dia em que se reuniram e tiveram essa primeira reunião. E em 1892, não 1902, 1892, eles mudaram esse nome de União Cristã para Igreja da Santidade. Então, já se tornando uma igreja. Já porque havia nessa época um mover do Espírito Santo, um trabalhar de Deus, e começou um movimento chamado Movimento de Santidade, Movimento da Santidade. O que exatamente incomodava o pastor Richard que fez ele tomar essa decisão de se indignar com a situação? A ideia era buscar mais Espírito Santo, batismo, como o senhor falou ali em Atos, era isso? Você começa a ver dentro da igreja, né, pessoas religiosas que só vão para a igreja, que nós podemos ver nos nossos dias, que só vão para a igreja ao domingo para marcar o ponto, vamos dizer assim, que não estão buscando a Deus, que não têm compromisso com Deus, não tem uma vida de santificação. Então isso incomodou o pastor Richard. E ele, incomodado com isso, ele começa a buscar Deus. Ele falou assim: olha, quem quiser buscar o Espírito Santo, quem quiser buscar a Deus e servir a Deus, quiser praticar o Novo Testamento em suas vidas, vamos se juntar conosco. E aí começou a aumentar o número das pessoas, e outros ministros também começaram a vir para o grupo. Por isso, em 1892, partindo para essa ideia de busca da santidade, então eles mudam o nome, né, de União Cristã para Igreja da Santidade. E aí começa um mover
E no ano de 1896, numa reunião, num grupo escolar chamado Scherer, houve um derramar do Espírito Santo. Então, a partir de 1896, então 10 anos após o início daquela reunião, o Espírito Santo é derramado sobre a vida de um grupo de pessoas que estavam ali. E eles começam então a falar em outras línguas. Começa esse movimento, então começa uma atuação mais direta do Espírito Santo, né? E hoje nós analisamos o que para nós é o movimento pentecostal. É o poder do Espírito Santo sendo derramado, é pessoas falando em línguas, é o Espírito Santo manifestando os dons na vida das pessoas, havendo curas, né? Milagres, sinais acontecendo. Isso começou a acontecer a partir do ano de 1896. Então, um derramar do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo, já dentro de um mover que estava existindo, que depois veio acontecer outros movimentos, como o da Rua Azusa, a partir de 1904, 1906, lá com o irmão William Seymour, e depois também outros movimentos que veio a decorrer disso, como a fundação da Assembleia de Deus no Brasil e outras igrejas mais que hoje nós conhecemos como parte desse movimento pentecostal. Mas, seguindo a história, que momento que, né, passa a ser Igreja de Deus? Porque até então tinha outro nome. Tem a perseguição também que aconteceu por conta desse mover. Isso, fala um pouco então sobre esse movimento da santidade, né, essa busca pela santidade, esse derramar do Espírito Santo, trouxe claramente perseguição da própria igreja, de outras pessoas que não estavam muito de acordo, né? Uhum. E mesmo, até mesmo de pessoas de fora, né? E igrejas de Deus foram queimadas. Uau! Igrejas de Deus foram queimadas por causa disso. Então houve perseguição. Então naquela época os irmãos, eles tiveram que lutar muito, tiveram que enfrentar perigos de vida. Então eram momentos delicados. Mas nós sabemos que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem autoridade, né, ousadia para enfrentar os riscos. Então a Igreja de Deus, depois do ano de 1896, que o Espírito Santo começa a se mover e operar no Atos, a gente pode falar que era o ato dos apóstolos, né? Mas o Espírito Santo estava agindo na vida dos irmãos. Então, atos do Espírito Santo no meio da Igreja de Deus. Uhum. Então, até o ano de 1903, entra um irmão que foi fundamental na organização da igreja, que ele chamava Anthony J. Tomlinson. Uhum. Ele se tornou o primeiro moderador da Assembleia Geral da Igreja de Deus. Então, a segunda Assembleia Geral da Igreja de Deus foi em 1907, em um local chamado Union Grave. Então, essa segunda Assembleia Geral foi moderada por Tomlinson, e ali a igreja passou a se chamar Church of God, que é Igreja de Deus como conhecemos hoje.